Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Estaremos aqui com notícias políticas, jurídicas, culturais, né? Vão ser várias informações ao longo do nosso programa. Não perca! Eu sou um biólogo, eu me formei em biologia pela USP, fiz graduação lá na Integral e fui fazer um doutorado estudando virologia e como vírus evoluem e como os vírus se espalham pelo mundo. Eu estudei HIV, eu estudei Ebola, eu estudei Zika, vários desses vírus, no caso do Zika, por exemplo, uns bons anos antes dele vir parar no Brasil, porque era um vírus preocupante desde então. E depois eu fui fazer pós-doc tanto na USP quanto em Yale, nos dois lugares estudando como os vírus se espalham. Foi em Yale que eu publiquei um estudo, inclusive falando de como a Ebola se espalhava. Essa é a credencial que eu tenho para falar o que eu vou falar por aqui hoje, para explicar por que eu acho que tem um desalinhamento muito grande entre ações e o que se diz que a gente está fazendo. E eu vou deixar o link do meu currículo aqui embaixo, do meu currículo Lattes, se você quiser conferir, se você quiser ver se eu realmente publiquei o que eu publiquei, que eu falei o que eu falei, ok? Eu vou começar colocando o índice aqui de novo. Se você quiser avançar nesse vídeo para qualquer ponto da live, é só você seguir as cores do índice aqui. E avançando para uma cor dessas, você vai ouvir o que eu vou falar, mas eu recomendo ouvir a live inteira, porque é um grande argumento aqui de por que você deveria me ouvir e por que a gente tem que tomar ações rápidas e muito decisivas. Mas se você quiser avançar para os pontos, é só seguir a linha aqui, ok? Então vamos lá. Para começar, vamos falar de curas. A gente fala muito sobre se é possível curar o coronavírus, se temos esperança de curar ele, o que a gente tem no caminho pela frente. A gente tem vários tipos de cura. As curas geralmente são o que a gente chama de intervenção farmacológica. Então, remédio e vacina para você tomar. Até hoje, até aqui, a gente não tem nem remédio nem vacina para o coronavírus. Vacinas estão em desenvolvimento. Vários países estão correndo ao mesmo tempo para fazer vacinas. Mas como eu já falei algumas vezes por aqui, mas vou repetir do começo ao fim para ser muito claro, elas demoram para serem testadas e demoram para serem entregues. Então eu vou dar um exemplo muito direto. Quando eu estava estudando o Ebola em 2014 para ver o espalhamento dele, os americanos estavam muito preocupados com o Ebola se espalhando da África para a Europa e para os Estados Unidos. Também viam uma oportunidade de vender bastante doses de vacina, o que é um ótimo incentivo para desenvolver uma vacina logo. E fizeram uma vacina urgentemente a partir de 2014. Isso já era estudado. Por causa do surto africano de 2014, eles correram com a pesquisa disso. E essa vacina foi entrar em testes em 2016. E ela foi liberada para o público, para poder ser comprada e distribuída, não necessariamente para o público todo, mas para ser distribuída mundialmente em 2019. Então, a vacina de Ebola, que até onde eu sei é a vacina que correram mais rápido para desenvolver ela. Pode ter outras, eu espero que deixem nos comentários se tiver, mas essa que eu tenho notícia é a mais rápida. E ela levou 5 anos para ir a mercado, certo? Então agora, mesmo se tiver muitos países tentando desenvolver a vacina, o que tende a acontecer é que a gente tem mais chances de ter uma vacina que funciona, porque com todo mundo testando, alguém vai chegar em alguma coisa que funciona, o que é ótimo, mas a linha do tempo de cada um desses trabalhos vai ser a mesma, porque todos eles têm que passar pelo mesmo tipo de teste para desenvolvimento de vacina. Então, essa semana teve uma reunião dos líderes mundiais com a OMS, os chefes de todos os laboratórios farmacêuticos que desenvolvem e lançam vacinas, como a Sanofi Pasteur, que é a maior fabricante de vacinas do mundo, e provavelmente quem teria condições de colocar uma vacina no mercado para o maior número possível de pessoas, o mais cedo possível. E o parecer de todos eles lá dentro foi que a gente tem pelo menos um ano e meio pela frente, até ter vacinas disponíveis para as pessoas. Okay? Essa é a linha do tempo otimista, no melhor dos cenários, para a gente ter uma vacina disponível. A gente tem um boato circulando hoje da vacina de coronavírus de animais para ser usada para humanos. E a gente tem vacina de coronavírus para pets, eu confundi com outra vacina de cachorros também, que é a vacina de coronavírus para cachorros e a vacina de coronavírus para gatos. Só que esses animais pegam outros coronavírus que não são os coronavírus humanos. Então não adianta se tomar uma vacina dessas
porque ela não vai ter ação protetora para o nosso coronavírus, que causa a Covid-19 de agora. Vídeo novo com uma nova perspectiva sobre a pandemia e uma mensagem bem mais curta e mais direta para ser mais clara. Você provavelmente viu a live onde eu explico e descrevo os cenários que a gente podia ter no Brasil, dependendo do esforço que a gente fizesse para suprimir o coronavírus, de acordo com um dos estudos que orientam a tomada de decisões internacional. Agora, esse mesmo grupo que produziu aquele estudo revisou os cenários com base nos dados mais atuais e trouxe boas notícias. Quem fez aquela análise que eu expliquei na live de 20 de março foi o Centro de Análises de Doenças Infecciosas do Imperial College de Londres, que é a instituição que monta o time de cientistas que orientou a OMS e o governo inglês na resposta contra a SARS, contra a gripe aviária e contra a gripe suína de 2009. Nas palavras do New York Times, eles são o padrão ouro dos modelos de análise que orientam políticas públicas e foram quem mudou a política de combate inglesa da Covid-19 para uma restrição bem maior de circulação de pessoas. O que acontece é que o estudo de 16 de março que eu cito tem duas partes. Uma delas mostra o cenário de cada medida, o que ia acontecer se os Estados Unidos e a Inglaterra não fizessem nada, se eles tomassem algumas medidas de prevenção e se parassem completamente o país. E a projeção dessa análise, a conclusão do estudo e do time deles foi que se não tomassem as medidas mais extremas e em pouco tempo, o número de vidas em risco é muito alto, tanto que o governo inglês se mobilizou, e tem uma outra parte que discute como a gente podia parar e sair dessa parada mais extrema de supressão, com tudo fechado, para umas medidas mais brandas, como deixar uma parte da população circular e o que seria possível. Essa parte do estudo foi mais questionada por outros pesquisadores e ainda estava bem certa, tanto que por isso que eu não discuti ela naquela live. Só que de lá para cá, com mais dados e com estimativas mais realistas da mortalidade e do espalhamento da Covid-19, eles revisaram as análises e eu queria comentar como agora o cenário é bem mais animador. Eles revisaram um pouco o total de vidas que poderiam ser perdidas sem fazer nada e dessa vez analisaram o Brasil também. E os números que eles dão para cá, se a gente não tivesse feito nada, ainda são muito graves, só que muito está sendo feito. O que eles revisaram e descrevem melhor agora é quantas vidas esses esforços que a gente já tomou podem poupar. Segundo eles, se os países adotarem medidas de supressão como as nossas, cedo, como a gente fez, a maior parte das vidas podem ser salvas. E pela comparação deles, o Brasil entra na categoria de países que não têm populações mais velhas, mas têm populações mais pobres, em grandes densidades e que têm mais complicações como diabetes e hipertensão, o que são mais motivos para a gente ter agido cedo. As recomendações do estudo e da equipe que orienta a OMS ainda é de manter as medidas de distanciamento e a gente ainda vai ter uma demanda por atendimento hospitalar maior do que a infraestrutura que a gente tem suporta. Só que com o que a gente fez até agora, a gente pode ter ganho tempo para aumentar essa infra e produzir o que mais a gente vai precisar daqui para frente, que é teste. Segundo essa nova análise, o aumento de leitos e as medidas de distanciamento que a Inglaterra, por exemplo, tomou, já podem ter sido suficientes para reduzir muito o número de vítimas de centenas de milhares para dezenas de milhares e para o país poder sair antes dessa etapa de mitigação. Como os ingleses vão saber se o que eles fizeram foi suficiente e quando eles podem retomar atividades? Com testes. E como nós vamos saber qual é o cenário brasileiro daqui para frente? Com testes também, só que tem uma outra comparação. Até o dia em que eu estou gravando esse vídeo, 26 de março, os nossos números de casos e de mortes estão crescendo num ritmo parecido com os números da Espanha no começo do surto deles, dobrando a cada 3 dias mais ou menos. E a Espanha já está num ponto onde eles não têm mais leitos hospitalares e devem passar por vários problemas que a Itália passou e até mais sérios, como você pode ver no noticiário. Apesar de terem uma população menor. Só que como nós tomamos as medidas de distanciamento aqui, como fechar aglomerações, comércios e outros bem antes da Espanha, e a gente está mais ou menos 2 semanas atrás do surto, já que os nossos casos começaram aqui quase meio mês depois da Espanha, isso quer dizer que se até o começo da segunda semana de abril a gente não chegar no ponto onde a Espanha já está, foram as medidas que a gente tomou aqui que mudaram o cenário. O que ainda é olhar para o passado, como eu já expliquei em outros vídeos, e para a gente realmente saber o quão bem a gente está indo e como a gente pode retomar atividades. O isolamento que a gente adotou até aqui pode ter dado tempo para produzir mais testes para a gente entender o cenário. A Coreia do Sul está lidando com o problema sem precisar parar, a China já está retomando a economia e a gente já está pensando em várias estratégias de como dar os próximos passos depois do distanciamento. Só que tudo isso depende de testes e de saber quantas pessoas realmente estão infectadas.
Então, como disse a médica epidemiologista Alice Stewart, que foi quem descobriu a ligação entre radiação e leucemia, sobre o que é responsável fazer quando a gente tenta medir causa e efeito, e o que é responsável numa hora dessas, a arte do jogo é buscar o julgamento correto, dado o peso da evidência, sabendo que esse julgamento tem que mudar sob a pressão de novas observações. Por isso, fica o recado. Um dos grupos nos quais eu me baseio vem revisando as estimativas por causa das medidas que os países estão adotando e nós, felizmente, também adotamos. Eu vou deixar o link do estudo no Saiba Mais e isso não quer dizer que o problema agora é menor. Isso quer dizer que as ações que a gente tomou até aqui tendem por resultados melhores e por menos tempo mais cedo do que o esperado. Felizmente, a gente está caminhando no melhor cenário e isso me dá esperanças da gente retomar a vida antes e de uma maneira muito melhor que poderia ter sido se a gente não tivesse agido tão cedo. Eu peço de novo para vocês compartilharem esse vídeo quanto puderem, assim como vocês fizeram com a outra mensagem de antes, e peço, fiquem em casa o quanto puderem até a gente poder entender melhor esse cenário. Os números podem ser revistos, os danos podem ser minimizados, mas vidas são irrecuperáveis. Meu nome é Belmiro Darcy, sou médico em Presidente Prudente de São Paulo e farei uma observação para a sua reflexão. O que determina se uma pessoa vai viver ou morrer diante da contaminação pelo coronavírus é sua imunidade, a condição em que se encontra o sistema de defesa do seu corpo. Repito, é a imunidade que determina a vida ou a morte. Essa é a chave para enfrentar o coronavírus sem adoecer, sem complicar e sem morrer. Observe que o coronavírus não tem elevado o poder de agressão. Tanto é que de uma população geral que ele contamina, apenas 20% desenvolve a doença. Quer dizer, alguns chegam até nem sequer a manifestar sintomas. Isso mostra que não é o seu poder de agressão que está prevalecendo, mas é a fragilidade das pessoas. Então, porque se ele fosse de elevado poder, um maior número de pessoas adoeceriam, a grande maioria adoeceria, mas não é o caso. Então, mais e pior do que a contaminação pelo coronavírus é a fragilidade do corpo, é a falta de imunidade. E é isso que precisa ser combatido, precisa ser melhorado. Então, aumentar a imunidade é a chave. Como? É simples, né? E agora eu falo direto para você. Dê ao seu corpo o que contribui para aumentar a imunidade e evite tudo que prejudica. Então, o que dá? Beba água em abundância, mais de 2 litros por dia, mesmo sem sede. 2. Coma bons alimentos, comida de verdade, somente os vegetais, legumes, verduras e frutas. As especiarias, o açafrão, o manjericão, o alho, cebola, toda essa linha de especiarias é mais do que alimento, é verdadeiro medicamento. 3. Tome banho de sol. Onde entra o sol, sai a doença. O sol é um grande elemento vitalizador, né? 15 minutos por dia, entre 10 e 4 da tarde. 4. Passe mais tempo ao ar livre, ar puro. 5. Faça exercícios físicos, mais atividade, mesmo estando em casa, né? 6. Descanse o corpo e a mente. Durma cedo e acorde cedo, brinque, alegre-se. Fuja do envenenamento mental, de notícias que, na verdade, criam mais uma condição de tensão na sua mente do que contribuição para um bem-estar, né? E agora vamos ver quais são as coisas que prejudicam e que você deve evitar. O açúcar, os doces, as guloseimas, o excesso de amidos, massas, tudo que vai dar origem a açúcar. O leite de vaca e derivados, os produtos industrializados. Porque todos esses que eu citei, eles criam no corpo um ambiente propício para a multiplicação dos vírus e, além de que, prejudicam a imunidade. Então perceba que todas as ações citadas são ações simples, porém capazes de rapidamente aumentar a imunidade e a probabilidade de que os resultados sejam de resistência, de cura e de vida, mesmo diante da contaminação pelo coronavírus. Assim, lave e limpe o que você quiser, como puder, mas não se esqueça que é sua imunidade que vai garantir sua vida. Um grande abraço. Deus lhe abençoe. Bom domingo e uma ótima semana para todas e todos. Próxima semana estaremos de volta.